Olha, ocorrem neste momento negociações sobre a paz na Ucrânia. A BBC, vou fazer uma tradução livre do inglês, né? BBC, Putin está pronto para conversar com Zelensky se for necessário. Está aqui na BBC. O Kremlin diz que os Estados Unidos e a Rússia mantêm negociações. Para a gente entender para onde vai isso, se a Europa vai ser alijada disso ou não, para a gente poder entender melhor, professor Gunther Hutzig, professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui conosco. Professor Gunther, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Imagina, bom dia, Heródoto, bom dia a todos que nos ouvem, prazer é meu, obrigado pelo convite. Professor, não é estranho fazer uma negociação de paz e não convidar a Ucrânia ou a Europa para participar? Olha, eu acho que você está sendo educado, né? Estranho, é absurdo. Ou seja, o país que foi invadido, território tomado desde 2014. A gente não pode esquecer isso. A Rússia já anexou a Crimeia em 2014. A guerra para os ucranianos não começou há 3 anos atrás, começou há praticamente aí 11 anos atrás. E aí você teve já também uma série de negociações lá atrás que a Rússia não veio respeitando. Portanto, o presidente Trump propor essa negociação sem levar em conta os interesses ucranianos e nem convidar a Europa, mostra bem a política que ele está seguindo. America First, ou seja, Estados Unidos primeiro e o resto do mundo, bom, o resto do mundo vocês completem a frase como vocês quiserem, porque é mais ou menos isso que ele pensa do mundo. Então, você tem aí uma mudança gigantesca nas relações internacionais. Eu costumo dizer que a gente teve uma mudança profunda nas placas tectônicas geopolíticas e que a gente está começando a viver essa nova era. Interessantíssimo. Quer dizer, é uma mudança, como você disse, em placas tectônicas profundas. Porque, professor, os outros países da Europa terão que se organizar para temer vamos dizer assim, um crescimento da Rússia, por exemplo, a Polônia, ou os países bálticos, ou outros que estão ali naquelas proximidades da antiga Europa Oriental e eram antigas repúblicas soviéticas? Se eles vão ter que se preocupar, eles já estão, Heródoto. Não é à toa que os 3 líderes das repúblicas bálticas são os que vêm nos últimos 3 anos mais fortemente e abertamente defendendo uma reorganização da OTAN. Eles vinham, propondo que os Estados Unidos poderiam colocar tropas permanentemente em seus territórios, porque eles têm uma situação populacional muito parecida com a da Ucrânia, ou seja, uma parte da população que também, ou muitas vezes, se sentem mais russos do que verdadeiramente ucranianos ou estonianos, letonianos e lituanos. Então, eles são, as 3 repúblicas bálticas são minúsculas e têm, então, esse pavor gigantesco. E o que a gente precisa entender, essa negociação de paz não afeta somente a Ucrânia, afeta a segurança europeia, porque a percepção geral na Europa é de que Putin não vai parar ali. Ele só vai conseguir tempo para se recuperar, rearrumar a sua economia, reestruturar as suas forças armadas, que foram pessimamente preparadas para essa guerra, e já estão falaram já abertamente, militares, diplomatas europeus, que em mais 8 anos Putin vai continuar se nada for feito, ou seja, vai continuar ou na Ucrânia ou em outros países europeus. E por isso mesmo, essa postura do presidente Trump de literalmente o seu secretário de defesa falar que a Europa não é mais importante para os Estados Unidos, uma mudança que já tem 70 anos de história, que a gente está acostumado com os americanos garantindo a segurança europeia, agora eles não vão ter mais essa proteção e por isso mesmo, ontem você já teve uma reunião dos líderes europeus para tentar tomar uma decisão diante dessa nova realidade. Professor Hutzig, no passado, nós tivemos uma expansão da União Soviética baseada num princípio ideológico, que era a implantação de governos comunistas e a expulsão do capitalismo. Mudou isso ou não? O que a Rússia quer? Ela não é mais a União Soviética. Como meu pai dizia, e os meus avós paternos vieram da Letônia,
Meu pai sempre dizia, filho, aquilo não era União Soviética, para os vizinhos sempre foi Império Russo. Então é a visão imperialista russa, e principalmente na visão russa, a grande ameaça para a mãe Rússia sempre veio do Oeste. A gente não pode esquecer que na história deles as principais guerras que ceifaram vidas de milhões foram a invasão, né, de Napoleão e depois a invasão nazista. Então, eles têm essa cultura de querer criar estados tampões que separem a Europa Ocidental da Rússia. E esses países, a Rússia perdeu no fim da Guerra Fria, na dissolução da União Soviética, e a gente tinha principalmente Polônia e Ucrânia nesse papel. Quando a Ucrânia começou a se aproximar do Ocidente em 2014, foi justamente essa mudança de postura de Putin em relação ao país. Portanto, a visão de Putin e dos russos e dos militares russos é não aceitarem um Ocidente nas suas fronteiras. Eles não vão aceitar isso, não vão aceitar a Ucrânia entrar na OTAN. Eles já deixaram claro isso e o presidente Trump já afirmou que não vai aceitar também. E, portanto, a gente não tem essa guerra ideológica, como você bem lembrou da Guerra Fria, mas você tem sim um Estado autocrático com visões nada ocidentais em relação à democracia e direitos humanos, se contrapondo ao que a Europa representa para nós, que é o bastião da democracia no mundo ocidental. Tá certo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Professor Gunther Hutzig, está aí, ó. A gente tem uma visão clara de um assunto importante, explicar de maneira simples, para a gente poder ter didática e com profundidade, logicamente, para a gente entender para onde vai isso. Temos que estar preocupados mais uma vez. Parece, quando a gente imagina que agora vai ter tudo em paz, não vai por aí. 8h39, nós temos também notícias da cidade.